A história que envolve fé, história e arqueologia se entrelaça de maneira surpreendente neste relato. Recentemente, na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, descobertas extraordinárias vieram à tona, especialmente em torno do local considerado o túmulo de Jesus. Segundo o Evangelho de João, o relato bíblico descreve com detalhes o sepultamento de Cristo. No dia 26 de outubro, dentro da igreja, uma equipe de especialistas removeu com extremo cuidado placas de mármore que, por mais de 4 séculos, haviam selado um dos locais mais sagrados do cristianismo. O trabalho se estendeu por horas, até que, nos momentos finais antes do fechamento definitivo, revelou-se algo impressionante: a cama de pedra calcária original, intacta após centenas de anos. Ali, sob as camadas de proteção, estava o que se acredita ser o leito sagrado, a superfície rochosa onde o corpo de Jesus teria sido depositado após a crucificação. Mas essa não foi a única revelação. 2 anos depois, sob camadas de terra e construções antigas, outra descoberta deixou a equipe sem palavras: um jardim perfeitamente preservado, com oliveiras, videiras e túmulos escavados diretamente na rocha, exatamente como descrito nos evangelhos. Para os céticos, um desafio. Para os fiéis, uma confirmação. E para o mundo, uma pergunta que não pode mais ser ignorada: será que as histórias escritas há 2000 anos são mais reais do que imaginávamos? O momento da descoberta ocorreu na Igreja do Santo Sepulcro, que se ergue na cidade velha de Jerusalém há quase 17 séculos. Esse local é considerado pelos cristãos como o cenário da crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus. Dentro da igreja, há um pequeno santuário conhecido como edícula, uma estrutura reconstruída várias vezes ao longo dos séculos, sendo a última reforma realizada em 1810, após um incêndio devastador. No interior desse santuário, encontra-se o que a tradição aponta como o leito funerário onde o corpo de Jesus foi colocado após a crucificação. No entanto, em 2016, a edícula estava em estado crítico. A estrutura se deteriorava rapidamente, sustentada em parte por suportes metálicos instalados por autoridades britânicas em 1947. Especialistas alertaram para o risco de desabamento, o que levou à decisão de realizar uma restauração completa, a primeira em mais de 200 anos. Foi então que a Universidade Técnica Nacional de Atenas foi convocada para liderar o projeto. Sob a coordenação de especialistas em conservação de monumentos históricos, a missão era clara: estabilizar o santuário, documentar cada detalhe e garantir a preservação do local para as futuras gerações. Para realizar esse trabalho de forma adequada, era necessário examinar o que estava sob o revestimento de mármore que cobria o leito funerário desde, pelo menos, o ano de 1555. Na noite de 26 de outubro de 2016, após obter a autorização das 3 principais denominações cristãs que compartilham a custódia da Igreja, a Igreja Ortodoxa Grega, a Católica Romana e a Apostólica Armênia, a equipe iniciou a remoção cuidadosa das placas de mármore. Não se tratava apenas de um trabalho arqueológico, mas de uma ação delicada, acompanhada de perto por representantes das 3 tradições religiosas. A primeira etapa da remoção revelou materiais de preenchimento, como pedras soltas e entulho, usados para nivelar a superfície quando o mármore foi instalado séculos antes. Horas se passaram sem que nada de significativo fosse encontrado. A equipe trabalhou sem parar, enfrentando um prazo rigoroso. As autoridades religiosas haviam concedido apenas uma janela de 60 horas para a investigação, e o túmulo precisava ser selado novamente até o dia 28 de outubro. Com o tempo se esgotando, surgiram dúvidas se algo relevante seria descoberto. Foi então que, sob os detritos, apareceu outra placa de mármore, mais antiga, com uma cruz esculpida de forma tênue. Aparentemente, datava do período das Cruzadas, possivelmente do século XII. Ao removê-la com cuidado, nos instantes finais antes do fechamento, a equipe finalmente viu a pedra calcária original. O leito funerário descrito em textos históricos, mas que muitos estudiosos acreditavam ter sido destruído ao longo dos séculos. Frederick Ebert, arqueólogo residente da National Geographic que documentava o projeto, não conteve a emoção. Ao se aproximar da rocha exposta, suas pernas tremiam. Ele não esperava por aquilo. Durante décadas, pesquisadores questionaram se restava algo original no local.
A igreja havia sido completamente destruída em 1009 pelo califa Fatímida al-Hakim, depois reconstruída. Antes disso, já havia sofrido danos causados por incêndios, terremotos e conflitos. A suposição geral era de que o leito funerário original, se é que existiu naquele local, teria se perdido com o tempo. No entanto, ali estava, visível, palpável, real. Embora a equipe não pudesse afirmar com absoluta certeza que aquele era o exato local onde Jesus foi sepultado, a cama de pedra calcária parecia estar em sua posição original, intocada, apesar de tudo que havia ocorrido acima dela ao longo dos séculos. As surpresas, porém, não pararam por aí. Ao examinar as paredes da edícula, os pesquisadores descobriram que as paredes originais da caverna de pedra calcária ainda estavam de pé, escondidas por construções posteriores. Eles abriram uma pequena janela na parede interna sul do santuário, revelando parte da superfície rochosa original. A professora Antônia Moropoulou, supervisora científica-chefe da restauração, destacou a importância do achado. É um privilégio testemunhar a rocha sagrada, reverenciada por séculos, mas que só agora pode ser vista de fato. A descoberta reverberou tanto no meio acadêmico quanto no religioso. Afinal, ali estava uma evidência física de que o local venerado por quase 2000 anos poderia, de fato, ser autêntico. Contudo, muitas perguntas ainda precisavam ser respondidas. Como ter certeza de que aquele era realmente o túmulo de Jesus? Que provas ligavam aquele local específico aos eventos descritos nos evangelhos? As respostas viriam de diferentes direções, combinando arqueologia, história e textos antigos em um quadro cada vez mais difícil de refutar. Antes de compreender a importância do próprio túmulo, os pesquisadores precisavam verificar se aquele local correspondia às descrições bíblicas sobre o sepultamento de Jesus. Foi aí que o trabalho de investigação histórica começou. Cruzando registros romanos antigos, costumes funerários judaicos e relatos dos evangelhos, os estudiosos montaram uma linha do tempo que apontava para uma conclusão inevitável. Os evangelhos fornecem detalhes específicos sobre o sepultamento de Jesus. Segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, após a crucificação, José de Arimateia, um discípulo abastado, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José então o colocou em seu próprio túmulo, uma sepultura nova, escavada na rocha, localizada em um jardim próximo ao local da crucificação. O túmulo ficava fora dos muros de Jerusalém, conforme a lei judaica, que proibia sepultamentos dentro da cidade. Esses detalhes, que podem parecer secundários, são na verdade fundamentais para a verificação histórica. E, surpreendentemente, todos se confirmam. Primeiro, o tipo de túmulo. Arqueólogos já identificaram mais de 1000 sepulturas escavadas na rocha nos arredores de Jerusalém, datadas do século I. Esses túmulos eram talhados diretamente no calcário, com nichos alongados chamados de coquim, onde os corpos eram depositados. A descrição bíblica se encaixa perfeitamente nesse padrão. Além disso, a localização fora dos muros da cidade também condiz com as práticas funerárias judaicas da época. Registros romanos e escavações confirmam que a área onde hoje está a Igreja do Santo Sepulcro ficava, de fato, fora dos limites urbanos no século I, onde os corpos eram depositados. Esse era exatamente o método utilizado pelos judeus mais abastados para sepultar seus mortos naquela época. O projeto era distinto, custoso e exigia mão de obra especializada, algo que não seria feito às pressas ou destinado a enterros comuns. A arqueóloga Jody Maddens, pesquisadora associada à National Geographic, esclarece que, embora isso não prove a historicidade do relato dos evangelhos, demonstra que quem escreveu essas narrativas conhecia com precisão os costumes funerários da época. Outro ponto crucial é a localização fora dos muros da cidade. A tradição judaica proibia terminantemente sepultamentos dentro dos limites de Jerusalém. Os mortos eram considerados ritualmente impuros, e trazê-los para dentro da cidade violaria as leis religiosas. Os evangelhos afirmam, justamente, que Jesus foi crucificado e sepultado fora dos muros, próximo a um local chamado Gólgota. O que torna esse detalhe ainda mais significativo é o fato de que, pouco após a morte de Jesus, Jerusalém passou por uma expansão. Novas muralhas foram erguidas, incorporando áreas que antes ficavam fora dos limites urbanos. Isso significa que,
na época em que os evangelhos foram escritos, décadas mais tarde, o Gólgota e o túmulo já estavam dentro da cidade. No entanto, os autores dos textos bíblicos identificaram corretamente que, no momento da crucificação, ambos ficavam fora dos muros. Esse não é o tipo de informação que alguém inventando uma história saberia incluir. Trata-se de um dado específico e verificável, que só poderia vir de testemunhas oculares ou de registros históricos meticulosos. A localização da Igreja do Santo Sepulcro se encaixa perfeitamente nessa descrição. Escavações arqueológicas confirmaram que, no tempo de Jesus, aquela área estava de fato fora das muralhas e era usada como cemitério. Um terceiro elemento que reforça a autenticidade do local é a cadeia histórica de custódia do sítio. Em 325 d.C., quase 3 séculos após a morte de Jesus, o imperador romano Constantino enviou representantes a Jerusalém para localizar o túmulo de Cristo. Eles foram conduzidos a um ponto específico, onde se erguia um templo romano. Esse templo havia sido construído pelo imperador Adriano por volta de 135 d.C., quase 200 anos antes. Por que Adriano escolheria justamente aquele local para erguer um templo? Fontes históricas, incluindo o historiador eclesiástico Eusébio de Cesareia, sugerem que Adriano o fez com o intuito de suprimir o culto cristão no local. Ele sabia que os cristãos consideravam aquele ponto sagrado e, ao construir um templo pagão sobre ele, buscava apagar a memória cristã. Ironicamente, porém, esse ato de supressão acabou se tornando um ato de preservação. Ao sobrepor sua construção ao local, Adriano o demarcou, garantindo que gerações futuras soubessem exatamente onde ele ficava. Quando os enviados de Constantino chegaram em 325 d.C., demoliram o templo de Adriano e escavaram o terreno abaixo dele. Segundo relatos da época, encontraram um túmulo escavado na rocha. Constantino ordenou que o teto da caverna fosse removido para que o sepulcro ficasse visível e mandou erguer uma igreja ao redor para protegê-lo e honrá-lo. Essa igreja, a Igreja do Santo Sepulcro, tornou-se um dos mais importantes destinos de peregrinação do cristianismo. A construção original de Constantino não resistiu intacta ao tempo, foi destruída em 1009 e reconstruída em meados do século XI. No entanto, escavações realizadas no século XX dentro da igreja revelaram vestígios tanto do templo romano de Adriano quanto da estrutura original de Constantino. Mais importante ainda, os arqueólogos identificaram evidências da antiga pedreira de calcário que existia no local, além de pelo menos 6 outros túmulos escavados na rocha na área circundante, alguns ainda visíveis hoje. Jó de Magnes destacou a relevância desses túmulos adicionais. Sua presença é uma evidência arqueológica crucial de que aquela região era, de fato, um cemitério judaico fora dos muros de Jerusalém no tempo de Jesus. Isso é significativo porque corrobora todos os aspectos da descrição dos evangelhos, um túmulo escavado na rocha, pertencente a um homem rico, localizado em um jardim, fora dos limites da cidade e próximo ao local da crucificação. Dunbar, ex-arqueólogo-chefe de Jerusalém, ponderou sobre a questão da autenticidade. Embora não seja possível afirmar com absoluta certeza que o Santo Sepulcro é o local exato do sepultamento de Jesus, não há outro sítio que apresente um conjunto de evidências tão consistente, e não há razões sólidas para rejeitar sua autenticidade. Em 2016, a laje funerária foi documentada minuciosamente antes de ser novamente selada sob sua cobertura original de mármore. O professor Moropoulou, responsável pela conservação, enfatizou que o trabalho foi projetado para durar séculos, o que significa que o calcário pode não ser visível novamente por muito tempo. No entanto, o arqueólogo Martin Bidlid, que publicou um estudo abrangente sobre o túmulo em 1999, acredita que a chave para compreender o local está na análise da própria superfície rochosa. Ele apontou para grafites, cruzes e inscrições deixadas por peregrinos antigos em outros túmulos escavados na rocha da região. Essas marcas demonstram que, nos primeiros séculos do cristianismo, as pessoas reconheciam certos sepulcros como sagrados. Bidlid argumentou que as superfícies rochosas devem ser examinadas com o máximo cuidado em busca de vestígios de grafites. A questão é absolutamente crucial, afirmou. Sabemos que existem pelo menos meia dúzia de outros túmulos escavados na rocha sob diferentes partes da igreja. Por que o bispo Eusébio identificou justamente este como o túmulo de Cristo? Ele não explica, e nós não sabemos.
Não acho que Eusébio tenha se enganado. Ele era um estudioso meticuloso, então provavelmente havia evidências, se ao menos as buscarmos. A descoberta do túmulo já era notável, mas o que os pesquisadores encontraram em seguida acrescentaria uma dimensão inteiramente nova à história, algo que ninguém esperava. A revelação do jardim. Em 2022, 6 anos após a abertura e novo selamento do sepulcro, uma equipe liderada pela professora Francesca Sazzola, da Universidade Sapienza de Roma, iniciou trabalhos de restauração sob o piso da igreja. O objetivo era direto: preservar as fundações das estruturas antigas e documentar quaisquer achados. Escavações dentro e ao redor da Igreja do Santo Sepulcro sempre trazem revelações significativas, pois cada camada desvendada revela algo novo sobre a longa história do local. Mas o que essa equipe descobriu superou todas as expectativas. Enquanto escavavam cuidadosamente sob o piso da igreja, os arqueólogos se depararam com algo que não deveria estar ali. Algo que permanecerá oculto por 2000 anos. Um jardim, não os vestígios de um jardim ou traços de onde ele poderia ter existido, mas um jardim real, preservado em seu solo original, com sementes e material vegetal intactos. A preservação era extraordinária. Protegido por camadas de rocha e terra compactada, isolado do ar e da umidade por milênios, o jardim permanecerá congelado no tempo. O solo ainda continha caroços de azeitona, sementes de uva e outros materiais orgânicos em condições tão imaculadas que os pesquisadores puderam identificar com precisão quais plantas ali cresciam. Grãos de pólen incrustados na terra forneceram evidências adicionais, partículas microscópicas que ofereciam um elo direto com a flora do século I. Mas não se tratava de vegetação silvestre que, por acaso, havia brotado em um espaço antigo. O jardim fora deliberadamente cultivado. Não era apenas uma questão de conveniência, mas de necessidade ritual. O Shabat começava ao pôr do sol, e a lei judaica proibia que corpos permanecessem expostos após o anoitecer. A proximidade entre o local da crucificação e o túmulo permitia que José de Arimateia cumprisse o enterro dentro do prazo, sem violar as tradições sagradas. A arqueologia confirma que a distância entre o Gólgota e os túmulos escavados na rocha era curta o suficiente para ser percorrida a pé em poucos minutos, mesmo carregando um corpo. Essa logística não era acidental, ela refletia o conhecimento preciso dos costumes da época e das limitações práticas impostas pela urgência do sepultamento. O quinto elemento de confirmação está na própria estrutura dos túmulos. João 25:6 descreve Pedro e João entrando no sepulcro e encontrando as faixas de linho dobradas, mas não o corpo. Os túmulos descobertos possuem câmaras internas com nichos laterais, exatamente onde os corpos seriam depositados. Esses nichos eram projetados para acomodar mortalhas e objetos funerários, permitindo que os tecidos permanecessem no lugar mesmo após a remoção do corpo. A descrição do Evangelho, antes considerada um detalhe literário, ganha agora respaldo material. As faixas dobradas não eram um artifício narrativo, mas uma observação direta de como os túmulos da elite judaica eram organizados. Por fim, o sexto ponto de convergência está na presença de um coquim, um tipo específico de nicho funerário comum no século I. Essas cavidades alongadas, escavadas horizontalmente nas paredes das câmaras, eram usadas para depositar os corpos de forma individual, evitando o contato entre os mortos. A descoberta de coquim no local não apenas confirma a autenticidade do túmulo como também reforça a precisão histórica dos evangelhos. Marcos 16:05 menciona um jovem sentado à direita dentro do sepulcro, uma descrição que faz sentido quando se considera o espaço limitado desses nichos e a disposição interna das câmaras. O que antes parecia uma imagem simbólica revela-se, agora, um retrato fiel da arquitetura funerária da época. Juntos, esses 6 elementos formam uma rede de evidências que vai além da simples coincidência. Cada detalhe, a localização fora dos muros, o túmulo novo escavado na rocha, a proximidade com o Gólgota, a estrutura interna, a presença das faixas e a disposição dos coquim, alinha-se perfeitamente com o que os evangelhos descrevem. Não se trata de uma narrativa construída a posteriori, mas de um relato que carrega a marca inconfundível da observação direta. Os escritores dos textos sagrados não estavam inventando uma história, estavam registrando o que viram, ouviram e, no caso de João, possivelmente até tocaram.
A descoberta do jardim e dos túmulos sob a Igreja do Santo Sepulcro não é apenas um achado arqueológico. É um testemunho material que desafia séculos de ceticismo. Durante muito tempo, estudiosos questionaram a historicidade dos evangelhos, argumentando que detalhes como a localização do túmulo ou a descrição do sepultamento eram recursos literários, não registros factuais. Agora, a terra fala. As pedras, o pólen, as marcas de ferramentas e a disposição das câmaras funerárias contam uma história que coincide, ponto por ponto, com as palavras escritas há 2000 anos. O que emerge não é uma fé cega, mas uma confirmação surpreendente. A arqueologia, longe de desmentir os textos bíblicos, está revelando que eles foram mais precisos do que se imaginava. E, no entanto, a história não termina aqui. O jardim e os túmulos são apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. A mesma escavação que revelou esses vestígios também trouxe à luz outros elementos que conectam o local à narrativa cristã primitiva. Entre eles, destaca-se a descoberta de uma plataforma de pedra que, segundo os pesquisadores, pode ter sido o Litostrotos, a pedra do julgamento mencionada em João 19:13, onde Pilatos teria proferido a sentença de Jesus. Se confirmada, essa identificação adicionaria mais uma camada de autenticidade ao relato evangélico, mostrando que os escritores não apenas conheciam os costumes funerários, mas também os detalhes topográficos e arquitetônicos de Jerusalém no século I. O que torna tudo isso ainda mais fascinante é o fato de que essas descobertas não foram feitas por acaso. Elas resultaram de um trabalho meticuloso, que combinou tecnologia avançada, como escaneamento a laser e análise de solo, com uma leitura atenta dos textos antigos. Os arqueólogos não estavam procurando provar a Bíblia, estavam investigando um sítio histórico com rigor científico. E, no entanto, o que encontraram foi uma convergência tão exata entre o registro escrito e o registro material que seria impossível ignorá-la. A história, afinal, não é feita apenas de palavras. Às vezes, ela está gravada na pedra, esperando ser desenterrada. A correspondência entre geografia e narrativa reforça a ideia de que os autores dos evangelhos descreviam eventos reais em locais igualmente reais. A quinta confirmação surge no próprio jardim. Análises botânicas identificaram vestígios de oliveiras e videiras, plantas carregadas de profundo simbolismo bíblico. As oliveiras representam paz e bênção divina, enquanto as videiras evocam aliança, abundância e nutrição espiritual. Sua presença ali não era casual, tratava-se de um cultivo intencional, coerente com os jardins sagrados da cultura judaica antiga, estabelecendo uma ligação direta entre o espaço físico e os temas teológicos. A vegetação não era aleatória, ela reforçava conceitos de vida, renovação e promessa divina. O jardim, portanto, era ao mesmo tempo funcional e simbólico, espelhando a importância espiritual descrita no Evangelho de João. A sexta confirmação vem de uma figura histórica improvável, o imperador romano Adriano. Por volta do ano 135 d.C., ele tentou suprimir o cristianismo erguendo um templo pagão sobre o local. Ao tentar apagar a memória cristã, Adriano acabou preservando inadvertidamente a tumba e o jardim sob camadas de terra e construção. Esse soterramento protegeu o sítio de danos posteriores, garantindo que a tumba e o jardim permanecessem intactos por séculos. O fato de Adriano ter mirado especificamente esse lugar também indica que os cristãos do século II já o reconheciam como sagrado. Sua tentativa de destruição transformou-se, paradoxalmente, em um ato de conservação, oferecendo aos arqueólogos modernos um sítio notavelmente preservado para estudo. Juntas, essas 6 confirmações, a precisão geográfica, a tumba recém-esculpida na rocha, a construção manual do sepulcro, a proximidade adequada para um sepultamento urgente, a vegetação simbólica e a preservação pelas autoridades romanas, constroem um argumento convincente em favor da autenticidade do local. Cada evidência, analisada isoladamente, alinha-se ao relato evangélico. Quando consideradas em conjunto, formam uma convergência entre história e texto raramente vista na arqueologia. Nenhuma prova pode afirmar com absoluta certeza que Jesus foi sepultado ali, mas a multiplicidade de confirmações eleva drasticamente a plausibilidade de que a Igreja do Santo Sepulcro marca o local autêntico. Para os estudiosos, tal alinhamento entre evidências físicas e texto histórico é excepcional. Para os fiéis, as descobertas oferecem uma conexão tangível com eventos que moldaram o cristianismo ao longo de 2 milênios.
O jardim e a tumba não são meros achados arqueológicos, são portais através dos quais o passado dialoga com o presente, permitindo que se vivencie elementos de uma narrativa que tem sido central na história humana. As implicações vão além da teologia, alcançando o estudo de textos antigos, cultura e metodologia histórica. A harmonia entre o design da tumba, a localização geográfica e a seleção botânica demonstra que os autores dos evangelhos ou testemunharam esses eventos em primeira mão ou tiveram acesso a um conhecimento contemporâneo extremamente preciso. O sítio comprova que fé e evidências materiais podem coexistir, fornecendo um arcabouço tanto espiritual quanto histórico para compreender a narrativa da ressurreição. Além disso, as descobertas levantam questões sobre outros locais bíblicos há muito descartados como lendários. Quantos relatos antes considerados metafóricos poderiam, na verdade, ser historicamente acurados? Quantos detalhes das escrituras refletem um conhecimento real de geografia, leis e costumes da época? Essas perguntas desafiam pressupostos modernos e incentivam uma reavaliação dos textos antigos como fontes históricas confiáveis. Há, ainda, uma ressonância emocional profunda nessas descobertas. O jardim e a tumba foram deliberadamente preservados, selados sob séculos de pedra e terra. Por quase 2000 anos, permaneceram ocultos, porém intocados, aguardando o momento em que olhos modernos pudessem revelá-los. Esse timing parece quase providencial, emergindo em uma era em que o materialismo científico e o ceticismo frequentemente ofuscam a fé. As descobertas nos lembram que a história pode nos surpreender, que evidências tangíveis podem reafirmar crenças antigas e que o passado continua a nos falar de maneiras inesperadas e transformadoras. Seja ou não aceita sua significância espiritual, o jardim e a tumba sob a igreja do Santo Sepulcro oferecem provas incontestáveis de que os evangelhos descrevem um lugar real, preparado e preservado em perfeita sintonia com os relatos bíblicos. Nesse encontro entre arqueologia, história e fé, somos lembrados de que algumas histórias não se fundamentam apenas na crença, mas na realidade duradoura do próprio mundo. Sob as pedras da igreja do Santo Sepulcro, história e fé se entrelaçam, a tumba, o jardim, o leito funerário antigo são reais, tangíveis, preservados ao longo de 2 milênios. No entanto, para cada resposta desenterrada, novas perguntas surgem: quantas outras verdades permanecem ocultas, esperando o momento certo para serem reveladas? E, quando forem, como irão desafiar tudo o que pensávamos saber sobre o passado e sobre nós mesmos? A história está longe de terminar, e as pedras mal começaram a falar.